Sabe aquele aluno que quando a gente vai trabalhar mobilidade de escápulas, ele não tem consciência nenhuma e ele mexe tudo. Ele mexe o cotovelo, ele mexe o tronco, ele mexe o braço de todas as formas, mas de jeito nenhum que ele mexe as escápulas, né? A escápula tá lá, estática, parada, imóvel, né? Imóvel, sem mobilidade nenhuma, e aquele sofrimento, e você tenta explicar daqui, tenta explicar dali. Por que isso acontece, hein? Você já parou para pensar que tem alunos que têm pouca mobilidade de escápula? Pouquinha, e na hora de fazer o trabalho você nem percebe e fica sempre querendo mais? Só que será que esse seu aluno, ele pode fazer esse movimento nessa hora? Será que ele é capaz de fazer esse movimento nessa hora? Tem que pensar em tudo isso. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é a seguinte: a gente tem que entender que essa região aqui das escápulas, da cintura escapular, é uma região muito complexa. E eu quero mostrar aqui 3 pontos importantes. Jô, pode vir aqui em pé comigo. Eu vou mostrar 3 pontos importantes aqui na Joana, para que vocês entendam por que de repente o seu aluno não consegue fazer o trabalho de mobilidade das escápulas. Jô, vira aqui, por favor. Olha lá. A gente tem aqui, né, escápulas direita e esquerda, e a gente tem uma porção de músculos envolvidos aqui nessa região. Muitas vezes o nosso aluno segura as escápulas lá em cima, né? Ele tem aquelas escápulas pro alto, os ombros pro alto, aquele excesso de tensão na cervical e nos trapézios. E a primeira coisa que a gente, né, tendinite de ombro, bursite, aquela série de doencinhas degenerativas, não é verdade? E a gente fica imaginando assim, poxa, esse aluno aqui, ele precisa ganhar mobilidade de escápula. Mas como eu vou ganhar? Aí você faz um teste, né? Você vem aqui, poxa, bota a mão aqui atrás, aluno. Nossa, aquela escápula grudada na caixa torácica, que não se mexe de jeito nenhum. Então aquela escápula tá lá colada na caixa torácica. Quando esse aluno, ele levanta o braço, o que acontece? A escápula não se mexe. E quando ela levanta o braço, ó, se a escápula não se mexe, eu gero uma sobrecarga exatamente aqui, ó, no meu deltoide, no meu supraespinhoso, no meu trapézio, e a escápula tá colada aqui atrás. Não se esqueça que grande parte da movimentação do braço, ela acontece pela escápula. Se a minha escápula, a Joana tá sentindo aqui no corpo dela agora. Se a escápula se movimenta, eu consigo ter uma movimentação do braço muito mais leve, muito mais livre, muito mais saudável e sem dor. Se a minha escápula está fixada aqui embaixo, sem movimento, se ela não desliza na caixa torácica de jeito nenhum, o que acontece? Na hora que a Joana vai levantar o braço, ó, eu tô segurando. A partir daqui, ó, ela tem que fazer muita força com os trapézios. Ela tem que fazer muita força com esse supraespinhoso, né, com o deltoide. Só que ela é teimosa. E ela vai levantar o braço. Só que eu tô segurando a escápula aqui embaixo, ó. E ela vai levantar o braço. O que acontece aqui? A Joana tá fazendo sobrecarga nessa região, porque a escápula dela está travada aqui embaixo. Quando eu deixo, ó, eu tô agarrada na escápula da Joana aqui, ó, agarrei aqui, ó, tô no ângulo lateral aqui, ó, tá? Ó, tô segurando a escápula dela. Se eu libero essa escápula, olha o que acontece. O braço vai embora. Se eu libero a escápula, o braço se movimenta. Já vira um pouquinho, você sentiu no seu corpo, né? Vocês têm que experimentar isso no corpo de vocês. Quem trabalha junto com alguém, façam isso, ou façam no teu aluno. Olha o que acontece, ó, eu tô com a minha mão aqui na escápula da Joana. Jô, eu quero que você faça uma abdução desse braço, tá? Olha lá, ó, quando a Joana se movimenta, olha o que a escápula fez. E volta. Percebe? Olha só, a escápula veio pra cá, e quando a Joana faz a abdução do braço, olha lá, minha mão tá só acompanhando, ó. A escápula foi embora, ela abduziu também. Então essa escápula, ela tem que ter um movimento de abdução e tem que ter um movimento de adução. Faz sentido pra vocês? Se a escápula não se move, eu vou gerar sobrecarga aqui no ombro, vou gerar sobrecarga na minha cervical, e enfim, no meu tórax e tudo mais. E isso aqui vai refletir a distância muitas vezes. Dor lombar, dor cervical, cotovelo, porque ela está usando o braço demais
sem a participação das escápulas. Então a gente não pode ignorar essa questão aqui das escápulas, nós precisamos trabalhar isso com os nossos alunos, tá bom? Para diminuir a sobrecarga nos ombros, na cervical, na própria coluna torácica e na lombar. Olha só o que acontece na maioria das vezes. Quando os nossos clientes têm dor, e geralmente, né, quem tem dor aqui nessa região, não tem percepção corporal, não tem flexibilidade suficiente, não tem mobilidade suficiente e nem capacidade de movimentar as escápulas, ok? Não é à toa que está fazendo uma tendinite, uma bursite, uma ruptura parcial de supraespinhoso e tudo mais. Hoje ainda alguém me mandou aqui na caixinha, Tati, ruptura parcial do manguito rotador. Primeira coisa, de qual músculo do manguito rotador? Quem é esse músculo do manguito? É um rotador externo? É um rotador interno? Quem está sobrecarregado? Esse é o primeiro ponto. Sem saber essa informação fica difícil trabalhar. Bom, levando em conta quem tem aqui dor nessa região da cintura escapular, a gente precisa entender o seguinte, esses músculos aqui, ó, em geral, né, os romboides, os trapézios, certo? Eles estão tensos e estão encurtados. Na maioria dos casos, eu nunca peguei alguém com dor aqui nessa região que tem flexibilidade dessa região. Vocês já pegaram? Eu nunca peguei. Eu sempre pego gente que tá com isso aqui encurtado, rígido, tenso, cansado, certo? Isso não significa que a gente não possa trabalhar essa região. A gente pode, mas a gente tem que poupar os músculos que estão rígidos, tensos e cansados e trabalhar os outros músculos para gerar um equilíbrio muscular. Veja só, em geral a gente tem assim, ó, os romboides aqui, ó, trabalhando muito, 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 os trapézios trabalhando muito, o supraespinhoso junto, às vezes semi-rompido, às vezes inflamado, algum outro músculo do manguito também envolvido. E quem que trabalha pouco? Ó, o grande dorsal em geral não está trabalhando. O trapézio inferior em geral também não está trabalhando. Os músculos do tronco também não estão trabalhando. Essa escápula não se move. Então percebe como eu tenho um desequilíbrio? Se eu colocar na gangorra quem trabalha muito e quem trabalha muito pouco, olha só o desequilíbrio que eu tenho. Então o que eu preciso fazer? Quem trabalha muito, eu preciso baixar um pouquinho essa atividade. E quem trabalha muito pouco, eu preciso colocar para se movimentar. E aí eu gero um equilíbrio. Um equilíbrio entre a movimentação das escápulas e entre a força que existe nessas estruturas aqui. Caso contrário, você vai ter aquele aluno na sua mão que se queixa que nunca pode fazer nada. Olha, eu não posso fazer nada aqui porque eu morro de dor. Uma pessoa que tem dor aqui nos trapézios, fica de ladinho, Jô. Uma pessoa que tem dor aqui nessa região, ela se movimenta num certo padrão. Vocês já perceberam isso? E quando essa pessoa se movimenta num certo padrão, ela faz esse padrão para tudo. Para as atividades da rotina, do lazer, do esporte, na aula de pilates, não importa. Se ela está dirigindo, tomando um cafezinho, para tudo ela usa aquele padrão. Então, por que vocês acham que na aula de pilates essa pessoa não vai usar esse padrão? Ela vai usar o padrão. Então, não é porque eu tô lá com o meu aluno simulando um movimento de puxada, né? Faz aqui uma remada, simulando uma puxada, ou um movimento de empurrar, um movimento de elevar os braços, ou um movimento de estender os braços aqui atrás, que o meu aluno vai automaticamente recrutar os músculos certos. E é isso que eu ensino no meu método, é isso que os alunos do meu método aprendem. A gente não pode ficar assim, na garantia, naquela certeza de que só porque eu tô aplicando o exercício aqui, o meu aluno já vai fazer certo. Aliás, né, Tati, é o exercício de puxar. Então, para puxar, ele vai usar os músculos da puxada. Ele vai usar os músculos que fazem esse movimento. Não confie nisso. O seu aluno vai usar o padrão errado dele para fazer esse movimento. Ele vai usar, ok? Ele vai usar. Quando a gente faz o movimento, aqui eu não posso ter como garantia que o meu aluno vai fazer com os músculos corretos. Eu preciso ensinar, eu preciso dar a liberdade de movimento.